Olá pessoal, tudo bem? Videozinho aqui com mais um vídeo aqui no canal Andarilho do Saber. Hoje eu vou fazer um vídeo, não é exatamente um react, é sobre boates históricas em Belo Horizonte que foram fechadas, estão sendo fechadas aqui no canal da Itatiaia. Eu não sei exatamente se é uma emissora de rádio ou o que é isso aqui. Então ele diz o seguinte, ó, vamos tentar ouvir isso aqui, ó. Do lado tinha uma outra casa de outra boate e a nova Já vamos geração chegar lá. as coisas foram mudando, né? A mudança do perfil chega com a geração Z, que são os nascidos de 95 a 2010, e pode ter vários fatores. Entre eles, a redução no consumo de álcool entre os jovens de 18 a 24 anos. A nova geração tá muito preocupada com o bem-estar, tá bebendo menos, com a qualidade do sono. Tem outras formas de entretenimento também. Nenete tem razão. Relatório Covitel, que pesquisa sobre os hábitos. Eu quero fazer esse comentário porque, como eu falei, acho que foi na live, que é muito grande o número de canais de pessoas que estão falando que estão deprimidas, estão desanimadas, que não estão conseguindo realizar seus sonhos. E eu percebo o seguinte, eu gosto muito de estudar a história da humanidade, o comportamento humano. Eu percebo que houve uma época em que a vida era difícil para todo mundo. Imagine há 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, eu tenho 62, mas vamos supor quando eu tinha 30, como a vida era difícil, você não tinha internet, você não tinha telefone, era só telefone fixo, era muito difícil conseguir. Mas vamos voltar a mais 200 anos, 300 anos, de repente 1000 anos, como a vida era difícil quase para todo mundo. Se nós formos olhar na pré-história, sim, aí sim a vida é difícil talvez para todo mundo. Depois, quando já surgiu um pouco mais de a civilização, a organização, surgiu empresas, surgiu dinheiro, aí sim, a vida já ficou um pouco mais fácil para algumas pessoas, né? Mas então, sempre foi mais difícil para alguns que para outros. Mas eu acho que hoje a vida está muito fácil para umas poucas pessoas e muito difícil para outras. Se você pega algumas pessoas, pouquíssimas pessoas são privilegiadas. Por exemplo, eu trabalho na prefeitura. E a prefeitura tem ali um departamento de empreendedorismo, né? Esse dia tinha um rapaz magrinho que ele saía da prefeitura à noite e sempre me cumprimentava, era muito simpático. Um dia eu vi uma reportagem num site de notícias que ele é um empreendedor, que ele criou uma pequena empresa, que eu não sei porque que ela fazia, e ele estava trabalhando nisso. Aí um dia eu estava chegando na prefeitura, estou pedindo um colega que estava doente, depois faleceu, então eu estava fazendo 2 horas, quase 2 horários por dia, fazendo o meu horário dele, 80% meu, 50% dele, e ele estava saindo e eu cumprimentei ele e parei para falar sobre o que ele estava fazendo. Ele estava muito feliz e falando sobre o empreendimento dele. Ele é um cara novo, acho que é menor de idade, sei lá, 18 anos talvez tenha. E ele, depois eu fiz um curso de oratória e ele estava junto, a gente trocou ideia. Então para ele foi muito fácil, porque ele nasceu, digamos, numa família privilegiada, que não tem grandes recursos, mas colocou algumas coisas à disposição dele. Que nem agora, por exemplo, eu falei que a minha filha e eu, nós fizemos uma viagem de férias, pela primeira vez nós não precisamos nos preocupar com dinheiro. Aí eu fui, eu tinha nas minhas 2 contas que eu levei, 5 mil reais. Esses 5 mil reais, se eu voltasse com 1000, estava ótimo. Como nós dividimos a despesa, então estava bem. Aí eu pensei, quanto sabe que a minha filha levou? Daí eu perguntei, filha, quanto que você levou? Ah, eu levei tudo que eu tinha. Tá, mas quanto é isso tudo? Ela falou, 19 mil. Eu pensei, ô filho, você assaltou um banco? Eu dei risada, mas por que ela tinha 19 mil? Porque eu não consegui dar uma vida muito boa para ela, mas eu consegui criar uma estrutura. Então, a gente tem uma casa, que ela mora com a mãe dela. Quando eu me divorciei, eu fiquei com a guarda, mas depois de 7 anos eu reconstruí a casa e resolvi morar sozinho. Então, hoje estou com a mãe. Então eu pago para ela a internet dela, a água e a luz. Certamente a mãe dela paga praticamente toda a comida, então ela se preocupa só com os bens materiais dela, com as coisas pessoais dela. Ela tem um cachorro grande, que ela tem que comprar ração, tem que comprar perfume, creme para o cabelo, tem que shampoo, essas coisas pessoais, roupa. Então eu acredito que, como ela é concursada já há pouco mais de 4 anos, eu creio que no mínimo 500 reais ela coloca todo mês numa aplicação. Foi o que eu ensinei para ela, né? Que ela tem que dividir o dinheiro em 3 partes, o salário, aquelas despesas fixas do mês, um pouco para ela viver, né, comprar umas porcarias que fosse, fazer lanche, sair, se divertir, e um pouco para investir, uma pequena parte que seja, né. E nesses mais de 4 anos que ela está concursada, ela conseguiu juntar esse valor todo.
Então, eu não dei grandes recursos para ela, mas eu consegui dar uma estrutura para ela. Ela sempre teve notebook, ela sempre teve celular, ela tem uma casa que ela não paga aluguel, ela tem ali uma estrutura, ela conseguiu estudar, por mais que fez à distância, mas conseguiu fazer uma faculdade. Ela nunca precisou trabalhar. Eu já disse que criança eu trabalhava. Eu me lembro que eu trabalhava à noite, às vezes até 1 da manhã. 7 horas da manhã eu tinha que levantar para ir na escola. Então, muitas vezes eu estava na escola cochilando e tinha ficado para aprender. Então, eu consegui dar uma estrutura para ela ter uma vida mais fácil. Mas, assim, ela está realizando os sonhos dela? Não, ela não está conseguindo realizar os sonhos. Então, esse menino que eu falei que tem as empresas, ele disse que já quiseram comprar a empresa deles. Não, que ele não tinha por que vender. Eu disse, tá, mas ela te dá dinheiro? Eu disse, sim, ela está dando dinheiro, eu já estou vivendo da empresa, né? E ela vai dar muito mais, porque ela está bem no começo, é um site que presta serviço e dá dinheiro. Eu perguntei como que se ganha dinheiro, ele me explicou, ele ganha uma comissão sobre algumas coisas que ele negocia ali, que ele favorece. E era um cara novo, então ele conseguiu, ele tinha o quê? Tecnologia. É claro que a prefeitura deu a assessoria dele através do Sebrae, através da estrutura da prefeitura. E ele tem 2 sócios, mas são minoritários, né? Mas praticamente trabalha sozinho. A maior parte da empresa é dele, acho que 70% da empresa é dele. Então, para algumas poucas pessoas, a tecnologia trouxe facilidades. Ela trouxe facilidade para todo mundo, no sentido assim de você pesquisar, conseguir informação, algumas coisas assim. Mas emprego, ela não favoreceu todo mundo, às vezes ela até prejudicou. Porque assim como tem umas poucas pessoas que através da internet elas conseguiram facilitar a vida delas, elas conseguiram enriquecer de maneira muito rápida, ou então primeiro ter uma vida material muito boa, que nem ele, por exemplo, ele não pode necessariamente viajar muito, assim, que no meu caso, se eu fosse um nômade digital, porque às vezes ele tem reuniões presenciais, mas no futuro ele vai poder, ele vai de repente colocar alguém para administrar. Então, muitas pessoas elas conseguem essa facilidade e aí elas mostram isso na internet, isso deprime a pessoa que não está conseguindo. Por exemplo, eu fiquei praticamente 3 anos sem conseguir postar vídeos realmente decentes por causa do meu implante dentário. O primeiro deu tudo errado, eu perdi dinheiro e o tempo. Depois teve que ser umas coisas muito drásticas que deixou meu queixo inchado e até agora ainda a voz está prejudicada. Eu já tenho 62 anos, quer dizer, lidar com tecnologia não é uma coisa muito fácil para mim. É diferente dele, no caso. Ele disse, não, você pode entrar na internet, ali você tem cursos gratuitos que te ensinam a fazer programa. Mas, gente, eu com 62 anos agora vou me tornar programador. É difícil, né? É difícil, então para ele é fácil. Não perguntei a idade dele, mas acho que ele tem menos de 18 anos. Ele conseguiu botar esse site. E ele conseguiu, assim, outras pessoas. Esse dia eu estava vendo um vídeo do Lutz Podcast, que ele é um cara com, acho que 26 anos, ele já praticamente tem dinheiro para viver sem trabalhar. Ele conseguiu, teve sorte, ele focou, ele sabia o que ele queria, ele tinha conhecimento, ele já trabalhava com tecnologia, com softwares, com internet na empresa. Depois, quando veio a pandemia, ele foi demitido e ele aproveitou esse know-how que ele tinha para criar um canal, para criar podcast e hoje está muito bem financeiramente, tem vários patrocinadores, ganha muito dinheiro, né? Vende treinamento. Então, eu acho assim que nós estamos numa fase de transição. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. A população está diminuindo, apenas pobres e islâmicos é que estão tendo muitos filhos. Eu estava vendo um vídeo esse dia sobre isso, que os islâmicos, eu acho que é a única religião que ainda eles estão tendo muitos filhos. Normalmente as famílias têm 1 a no máximo 2 filhos. Eu, por exemplo, tenho uma filha, e aqui na cidade, quando eu vim para cá, há 20 anos, eu fiquei impressionado como era grande a quantidade de casais aqui que tinham 1 filho ou no máximo 2. Então, normalmente, pobre tem 2, 3 filhos, que eles sentem prazer em ter filhos, eles gostam de ter. As famílias pobres são mais unidas também, que nem eu sempre falo aqui em Chapadão Sul tem muito nordestino. Eles vêm para cá porque lá na terra deles é muito difícil. Às vezes eu falo isso no vídeo e as pessoas ficam, você paga a conta deles. Não, eu não estou preocupado com a conta, eu não estou criticando eles, eu estou fazendo uma análise da situação deles lá na terra deles. Eles têm que vir aqui, pegar um emprego qualquer, que é muito melhor do que lá, um salário qualquer que é muito melhor do que lá, só que aqui é uma população muito unida. Eles não se preocupam muito em investir, mas eles fazem muita festa, um povo unido. Quando trabalho no controle de vetores, tinha uma nordestina, às vezes eu fazia trabalho com ela, quando a gente chegava numa casa que era nordestino, a gente era super bem recebido, e era abraço, era comida, era bebida. Então é um povo unido, o pobre normalmente é mais unido do que o rico, né?
ele é menos intelectualizado, tem uma formação menor, e ele prefere isso, né? Mas algumas pessoas têm um pouquinho mais de consciência, e nesse vídeo que está mostrando eles por que as boates estão fechando, boates tradicionais. Ele explica ali que essa geração, ela não se preocupa tanto em se divertir, ou ela se diverte de outras formas. Ela não quer ir num boate dançar com música alta, então ela prefere ir num barzinho, beber alguma coisa, conversar, onde a música não é tão alta, e ela não quer dançar. Então essa geração, ela fica mais em casa, ela fica mais na internet, ela busca autorrealização, mas a grande maioria das pessoas estão deprimidas, porque antigamente você não tinha tanta noção das coisas. Hoje em dia parece que todo mundo sabe, está 100% o tempo todo consciente de que ele vai morrer um dia e que ele vai deixar tudo que ele construiu. Às vezes com muita dificuldade mesmo, ele vai deixar tudo. Aí diz assim, vale a pena lutar por tudo isso? Por exemplo, antigamente, até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tinha muita necessidade de ler. Eu queria ler, passar o tempo todo lendo. Eu queria ler milhares de livros por ano. Hoje não tem mais tanta necessidade. Eu acho que a leitura vai me dar? Ela já me deu muita coisa. Eu posso dizer que eu salvei a minha vida por causa da leitura. Eu tinha uma infância muito problemática e graças a um amigo que me indicou os livros da autoajuda, então eu li, porque na época não tinha livros, como eu já falei no outro vídeo, livro de psicologia que nem se encontra hoje, né? E então eu consegui, através da leitura da autoajuda, consertar o meu lado emocional. E muito tempo depois que eu comecei a focar um pouquinho na riqueza, mas primeiro era consertar o meu cérebro. Hoje você tem livro de neurociência, psicologia, psiquiatria, aos milhares. Você tem vídeos, tem podcasts, infinitas opções, né? Só que nós estamos muito conscientes, eu acho que a gente está se preocupando muito com a realidade, muito com o futuro, muito olhando para a vida dos outros que estão conseguindo. Muitas vezes no Instagram a realidade não é aquela, é uma realidade inventada, fingida, mas mesmo naquelas poucas pessoas que realmente conseguiram vencer, isso deprime quem não consegue. Porque se uma pessoa conseguir, por que eu não posso conseguir? Mas é que aquela pessoa estava no lugar certo, tinha o conhecimento certo, teve a ideia certa, conseguiu agir, e nem todo mundo consegue agir. Eu, por exemplo, agora estou envolvido com Falência para fazer músicas, e é muito difícil para mim entrar em contato com as pessoas, para mim buscar as coisas, né? Por causa da minha timidez, por causa do meu autismo, que dá muita ansiedade, uma série de coisas. Então nem todo mundo tem o mesmo talento, e até quando você tem o talento, você não tem aquela capacidade de agir e de perceber. E se você tenta, de repente outras 2 pessoas já tentaram e conseguiram, e para você o mercado está fechado. Por exemplo, esse menino que criou essa empresa de prestação de serviços, há uns 4 anos atrás eu conheci um cara que criou algo muito parecido. Só que eles fizeram algo, acho que muito sofisticado, e as pessoas não entenderam. Ou naquela época a população, os trabalhadores, né, que iriam usar esse site não estavam preparados para entender isso. E depois de 1 ano eles tiraram o site do ar e desistiram porque não deu certo. Agora pense bem, quantos Facebook foram criados até que um deu certo? Né? O Zuckerberg criou, foi o único? Não. O dele deu certo. Que nem eu acompanho muito uma historiadora, Juliana Cavalcante, que ela é historiadora e fala muito sobre cristianismo e judaísmo, e ela diz assim, por que esse cristianismo que nós conhecemos deu certo? Porque existiram vários cristianismos. Esse cristianismo que você conhece hoje, que você acredita, que você segue certamente, e que você não faz a mínima questão de fazer uma pesquisa para ver o que tem de realidade nisso, ele foi criado pela Igreja Católica, inicialmente pelo Paulo, e depois a Igreja Católica abraçou essa ideia, e apoiado pelo imperador Constantino, ela se aliou aos poderosos, e ela conseguiu difundir esse cristianismo, mas existem outros se você for estudar. Mas por que os outros não deram certo? Por que esse deu certo? Esse deu certo porque se encaixou naquele local, em Roma, onde ele foi criado, onde ele foi pela primeira vez estabelecido, teve apoio do imperador, apoio da Igreja Católica, que não era cristã, mas era uma entidade religiosa, filosófica, de pessoas extremamente cultas, de pessoas extremamente bem preparadas. Então, a pedido do imperador Constantino, eles abraçaram essa ideia, levaram ela adiante, e com muita mídia, com muita propaganda, e depois com o poder, se impondo, inclusive matando pessoas que não concordavam, como você pode ver na Inquisição, é só você estudar, e hoje está aí. Hoje a Igreja Católica está tentando tirar a Bíblia do foco. Esse atual Papa, quando ele assumiu, tinha um projeto para a Igreja Católica não usar mais a Bíblia como livro principal, porque me disse um ex-padre teórico historiador, há uns 25 anos atrás, que a Bíblia está ultrapassada e ela está sendo usada pelos evangélicos para manipular pessoas,
mas todo mundo que raciocina um pouquinho percebe que aquilo não funciona na prática. A Igreja Católica queria eliminar a Bíblia para criar umas ideias novas. Inclusive, quando a Bíblia foi criada, quem disse isso foi um padre de um vídeo que está no YouTube, se tiver sorte você vai encontrá-lo. Se não me engano é um padre negro, eu não sei o nome dele. Ele disse que, eu já sabia disso, mas ele falou que quando os padres se reuniram para criar um livro base, eles juntaram todos aqueles textos do cristianismo que estavam guardados há mais de 1000 anos, e talvez, ou 500 anos, sabe lá, e um grupo olhou para esse texto, esse aqui é texto muito antigo, vamos botar fogo que vamos criar uns textos novos, e outros disseram, não, esses textos são muito bons, nós precisamos usar todos eles para criar a Bíblia. Aí um outro grupo disse, não, alguns desses textos são bons, e parte de alguns, então vamos fazer uma seleção, vamos ler, e vamos selecionar o que é bom e o que não é. E assim foi criada a Bíblia. Então, quando surgiram aqueles pergaminhos do Mar Morto, que foram traduzidos, a Igreja Católica não aceitou eles. E um teólogo disse que não tinha problema nenhum, porque naquela época a Bíblia foi criada, se ela tivesse sido criada 10 anos depois, ou 10 anos antes, certamente nós teríamos outros textos na Bíblia. Não tem importância nenhuma a Igreja Católica não aceitá-los. E você também, se não quiser aceitar, não há necessidade, né? Eu conheci um teólogo que diz assim, que cada país deveria criar uma Bíblia adaptada para a sua situação. Mas não é essa a ideia que eu quero debater. A ideia que eu quero debater é por que nós nos deprimimos, por que boatos estão falindo, porque cada geração tem uma nova maneira de se divertir, tem uma nova maneira de viver, uma nova maneira de investir, uma nova maneira de se relacionar. Os próprios casamentos estão mudando. Muitos jovens não querem casar, não querem ter filhos, que minha própria filha, ela disse que dificilmente vai casar, e se casar não quer ter filhos, né? Eu também fiquei naquela em ter filhos e não ter filhos, então eu resolvi ter uma filha, ou um filho, eu queria uma filha, mas não tinha como escolher, veio a filha, e foi muito bom para mim, foi muito importante, realmente, nossa, a minha vida não seria nada, 90% do que eu sou hoje eu não seria se eu não tivesse tido minha filha, aprendi muito com ela. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso, fizesse uma análise, pesquisasse, e se tua vida está difícil, paciência, ela está difícil para muita gente. Se algumas poucas pessoas conseguiram, foi sorte, muito mais sorte que qualquer outra coisa, né? Então, eu pretendo fazer mais vídeos chamando atenção sobre isso. Inclusive, eu tenho aqui nesse celular dois vídeos que eu separei para fazer, aproveitar como conteúdo. O outro, talvez eu farei em breve um vídeo sobre ele, é um assunto muito importante também. E nós estamos vivendo uma situação difícil de transição, onde o mundo está mudando e vamos ter uma nova realidade. Se ela for boa, se ela for mais fácil, eu não sei. Mas, no momento, a minha situação está complicada, a sua talvez esteja, e as pouquíssimas pessoas que conseguiram, parabéns para elas. E nós vamos continuar tentando achar uma razão para viver e tentar ser feliz de alguma forma. Eu não me preocupo muito com a felicidade, eu me preocupo assim, um pouco mais com a autorrealização, adquirir conhecimento e tentar ter uma vida melhor já nesse fim da minha vida. E tentando ajudar a minha filha, então, se encontrar, conseguir realmente realizar os sonhos dela. Gostaria muito que você também conseguisse, mas se não conseguir, estamos no mesmo barco. Vamos tentar não deixá-lo afundar, que enquanto o barco está nadando, há uma esperança de chegar a um porto seguro e talvez encontrar ali um jardim do Éden, onde a gente possa realmente ser feliz. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, se inscreva, compartilha. Gostaria muito de saber a sua opinião. Então, obrigado. Até o próximo vídeo.